Pronto, Paulo. Então, boa noite a todos. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo do André Luiz, das obras do André Luiz. E hoje quem vai falar é a nossa amiga Badia, capítulo 28, Em Serviço. Nós estamos aproximadamente no meio do livro. Então, dando continuidade à Badia, você tem a palavra aí para fazer leitura, a gente vai fazendo os comentários junto com você. Obrigado. Boa noite a todos bem-vindos a mais esse dia de estudo nosso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, como o Paulo falou, que o título é Em Serviço, mas antes, né, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, agradecer a André Luiz pelo vosso ensinamento, pela companhia que sempre, com certeza, sempre está conosco, agradecer a todos os nossos irmãos que nos auxiliam nesses dias de estudo, e agradecer por mais um dia de experiência no plano terrestre, né, por mais um dia nós podermos pertencermos, né, a esse planeta maravilhoso de aprendizado, por mais um dia ter tido o exercício dessa escola bendita, que assim seja, graças a Deus. Então hoje ele começa assim, né, é muito bonito esse capítulo, achei bem interessante, e ele começa: encerrada a prece coletiva ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor a fim de ouvir os samaritanos em atividades no umbral. Justamente curioso, vinha a saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas da tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a aventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então aqui, né, ele começa assim falando, né, na prece, que com certeza eles faziam e ainda fazem todos os dias. E aqui é interessante, né, que essa comunicação, eu fiquei imaginando aquela época que as pessoas se comunicavam pelo radioamador, né, porque ele fala assim, que esperou, né, uns momentos, ele vai falar que esperou uns momentos, né, para poder esse recado ser transmitido, ou seja, demorava um pouquinho, né, para entrar no ar os aparelhos que eles usavam. E aí ele fala, né, nessa questão, as horas convencionais, ou seja, tinha uma hora marcada, né, era igual o radioamador mesmo, né, tem hora marcada para a pessoa poder se comunicar. E ele fala, né, que apesar dele sentir cansaço, né, mas o coração dele estava muito feliz, muito alegre por conta do trabalho, né, que ele havia começado ali. E aí ele explica, né, que ele fala desse contentamento, né, dessa alegria que a gente sente quando a gente está servindo, né, servindo às outras pessoas, que a gente se preenche, né, a gente se sente pleno de nós mesmos, pleno do Deus, né, que habita em nós. E é isso, aí eu deixo o comentário com vocês. Pode falar, Paulo. Paulo? Sim, estão vendo? Estão vendo? Agora sim, agora sim. Tá. Eu queria saber o que vocês entendem com esse cansaço do perispírito. Eu não sei, eu pensei em duas coisas, Badia. Com finalidade da gente estudar um pouquinho mais isso aí, né? Sim. Ele tá com ali ele tá desencarnado, então ele tem ali o seu perispírito. Ele já não forma mais aquela energia vital que a gente forma aqui encarnados, né? Que nos dá vitalidade física aqui. E eu penso que, apesar disso, esse ambiente denso, de muita energia pesada ali, o perispírito dele deve absorver essas energias da mesma forma que a gente absorve, e até estranho bastante que eles não têm, assim, eu li muitas obras não li todas do André Luiz, mas eles não têm, por exemplo, um tratamento, pelo menos ele não relata um tratamento de passes, um tratamento como a gente recebe aqui para retirar
vamos dizer assim, os fluidos densos, os fluidos mais prejudiciais que se incorporam no nosso perispírito, né? E esse cansaço que ele sente, eu não acredito que seja um cansaço muscular, fadiga, igual a gente sente aqui, né? Sim, Mas ele que absorve o energia, perispírito né? dele, deve absorver essa carga de energia, né? Agora, não sei como é que eles lidam com isso, né? Como é que eles retiram isso, né? Então, eu vejo assim, né, porque eles se sentem enfraquecidos porque eles sentem energeticamente, né? Eu vejo, isso eu estou falando assim, do que eu já li, né, assim, do que eu já absorvi disso. Então, eles têm esse cansaço energético, não tem dia que a gente sente, não é físico que a gente sente, tem dia que a gente sente um cansaço, né, às vezes é mental, às vezes é uma fraqueza que a gente sente ali, aí depois a gente revigora. Mas tem um porém, né? Aquele dia que a mãe dele, por exemplo, visitou ele, eles refizeram, né, a energia dela, né? Agora, nesse trabalho ali diário, eles não falam nisso, né? Mas lembra que ela teve que passar para poder se revigorar, para ela poder voltar pro espaço onde ela vivia, né? Isso mesmo, Batia. E assim, essa falta de energia que a gente sente durante o dia é energia vital, né? Sim, Essa fadiga que a gente sente. Mas lá no caso dele, como não tem energia vital, pelo menos essa energia vital nossa, né? sim. Eu não sei. Amorim, o que você acha? Então, Paulo, boa noite, pessoal. Eu não consigo quantificar e qualificar isso, né? Se for aqui na Terra, é mais simples a gente verificar isso quando você está cansado, mas assim, fisicamente, mas interiormente você está disposto, você está alegre, você está voltado para fazer uma atividade, um trabalho. Eu já senti isso indo para o hospital. Eu estava muito cansado, sabia que eu precisava ir ao hospital. E eu pisei no hospital, sei lá o que conectaram em mim, assim, eu ganhei um sopro que, sabe, a turma viu boa vontade e falou, não, vou ajudar esse moleque aí, né? E aquilo, junto com aquela sua vontade de ajudar o outro, você recupera. No caso do desencarnado, eu não sei, mas eu achei curioso que tem inclusive uma porção do capítulo que ele diz que ele estava com os braços cansados. Mas peraí, tem essa divisão? O corpo dele, o espírito, o corpo espiritual, o braço era eu não entendi também. Eu ia trazer essa questão, mas eu penso que é energético, né? Do outro lado, não sei quantificar e pormenorizar qual que é o fragmento, mas é energético, é uma estafa. Tanto é que ele fala de um júbilo, de uma alegria, de uma disposição muito grande quando ele vê que o outro deu um aceno para ele de agradecimento, de generosidade pela boa vontade dele. Então, eu não sei, Paulo. O estranho, se a gente for pensar ser energético, como você falou, que eu também concordo. Por que ele não cita, né, como é que é retirado, como é que é tratado essa energia, né, lá, né? Isso que eu achei interessante, né? Porque você vê que eles trazem, né, esses irmãos, por exemplo, para se refazerem com a nossa energia, né, no caso deles que estão do outro lado, né? Agora, quem está lá, no caso deles, eu não sei, porque eles trazem muitas vezes para refazer, né, aquele ser, né, que está muito enfraquecido, né? Por conta dessa energia que nós temos, né? Agora, lá do outro lado, entre eles só, né, que não tem a questão da energia vital, como você falou, aí já é interessante mesmo saber Agora, disso. agora ele fala muito em passes, assim, uma coisa que eu lembrei, ele fala em passes revigorantes, né, Isso, para o perispírito. Então, ele deve ser a mesma coisa que aqui, o mesmo mecanismo. Você retira os fluidos densos e, e adiciona fluidos, vamos dizer assim, mais apropriados, né? isso. Ok. Márcio, Então, eu tô assistindo uma palestra no YouTube, no canal Espírita, dizendo assim, será que eles não estão humanizando demais, os relatos não estão humanizando demais o plano espiritual? Será que a coisa é tão material como eles passam? Você relatar uma cidade com casas, com habitantes, é tudo tão parecido
com aquilo que vivemos aqui, né? Aí foi a pergunta que fizeram para o rapaz. Aí ele respondeu que, na verdade, o plano espiritual próximo à Terra, ele é muito mais material do que a gente imagina. Que a condição de vida que as colônias espirituais, que todas estão, basicamente, as mais próximas, localizadas aqui no umbral, tem a óbvia diferença vibracional, mas que elas não estão tão só luz como a gente imagina que seria, que elas estão muito arraigadas ainda na materialidade que nós vivemos, né? E eu acho que a gente, quando vê esses relatos, a gente começa a entender um pouco isso que ele está dizendo. Agora, em relação ao tratamento, Paulo, eu acho que eles contam com uma coisa sensacional lá, que chama água. Aquela água tratada, sabe? Aquele ambiente de harmonia e de oração que existe na colônia, aqueles eflúvios diferentes que tem ali, acho que só de respirar, de tomar aquela água, de participar de uma apresentação musical, de tomar uma sopa daquela energizada, como eles falam, de estar convivendo com os amigos, isso acho que já é o grande tratamento dele, pelo menos eu imagino. O que vocês acham? E é isso, né? Acho que pode passar, né, Paulo? Ok, um momentinho só. Tá. Ok. Eu acho que várias maneiras. Você pode chegar com isso com oração, você pode chegar isso em contato com a natureza. Assim, acho que tem várias possibilidades. Tanto é que os benfeitores lá, os coordenadores dos setores de nosso lar, uns nem descansavam, né? Descansavam muito pouco. Então, eu acho que depende também da sua facilidade de se ligar a Deus de uma maneira mais nutritiva. Isso. Então, vamos lá. O próximo. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sobre meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. É isso que eu falei, que eu me lembrei do rádio amador, né? Tinha um horário certo e que demorava um pouquinho para entrar em contato. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Olha, é igualzinho o coisa, né, que ficava falando câmbio, né? Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. Então, aqui, né, eles estão dando o recado, né, da quantidade de pessoas que vai chegar, porque essas pessoas precisam ser alojadas, né, e para ser alojadas, eles precisam tomar providência, né, tanto que lá na frente eles vão falar, né, as providências que foram tomadas. E é isso, né, que existe esse grupo, né, do samaritano, que eles resgatam essas pessoas, né, e levam para lá para serem cuidadas. E eles falam aqui, né, quer dizer, uma coisa, olha, que sequestraram eles, né, quer dizer, dos irmãos lá, das trevas, né, e naquele livro tem um livro do Luiz Sérgio, que ele fala sobre o Vale dos Tatuados, né, e ele fala de uma moça que eles também tiveram que tirar ela fugindo, né, de lá, e quando eles estavam quase saindo desse local lá, o chefe lá do local lá do vale, né, descobriram que eles estavam fugindo e foi quase que eles não conseguiram, né, escapar deles. Então, é assim que eles fazem muitas vezes, né, para poder levar uma pessoa que já está pronta para sair daqueles lugares. E aqui ele divide bem, né, o 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica, né. E aí fica com você. Essa inanição psíquica deve ser aquele aspecto cadavérico que o Adão estava falando, né? A inanição é alguém que não come, crônico já, que está muito emagrecido, já consumiu. Não consegue raciocinar mais, né? Não consegue mais, né? Inanição psíquica. É isso. Igual o capítulo anterior, né?
Exatamente. E aqui, exatamente. Okay. Esse é o pessoal ligando lá, olha, estamos chegando aí, ambulância ligando e passando o caso que está chegando a turma. Mais ou menos isso. De início, assim, alguns falam que o nosso lar tem uma tecnologia 300 anos mais adiantada que a nossa. Eu achei estranho esse negócio meio radioamador aí, tipo câmbio. Achei meio estranho, porque ele está 300 anos na frente. Só que eu acho que é o seguinte, são diferenças de dimensões, né? Uma coisa brutal. Lá o umbral para o nosso lar aqui é uma diferença muito grande, então deve ter dificuldade mesmo. Também por conta da energia densa, né? Isso não é qualquer aparelho que pega lá também, né? Talvez até lá no nosso lar a tecnologia já era avançada, mas lá, onde eles vão lá, naqueles lugares, não tem não consegue, né, a comunicação. Uhum. É igual aqui, se não tiver uma anteninha lá, não sei aonde, né? Inclusive a questão do transporte, né? Ele faz a comparação, né? Avestruz e andorinha. Então, ele vai falar aí adiante, sem querer adiantar, mas tem a ver, sim, com a densidade do ambiente e do espírito em si, né? Por isso do avanço de cada um. É isso que ele vai falar. Bom, então vamos para frente. Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vida. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra, ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro, que é o avestruz, né, apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda, que é a andorinha, né, corta célere as vastas regiões do céu. Ou seja, tem aqueles que precisam ainda de ajuda para se deslocar, né, lá. E tem aqueles que já, né, já ultrapassaram essa barreira e já têm a capacidade de se deslocar sozinho através da flutuação lá, né, de tudo isso. Mas tem aqueles que ainda não têm essa capacidade, né, de se locomover sozinhos e precisam desse auxílio, que é onde eles vão, né, e transportam essas pessoas. Eu acho que é o que a gente falou, né? Que a gente falou, de acordo com o meio. Sim. E com a densidade. Ah, mas você não sabe correr, você não sabe andar? Sim, mas eu tô lá no alto mar, no fundo do mar. Tem que ser submarino mesmo, não tem jeito. Então, meio que você tá lá no meio da água, não tem que ser um submarino. Então, talvez por isso eles tenham usado o rádio e é igual o aeróbus, né? Que da mesma maneira, não poderia teleportar, transportar, né? Teletransportar, melhor dizendo. Poderia, mas todo mundo, né? Não sei, acho que tem a E ver lá com não tem e lá não tem como, né, também esse tipo de transporte, né, outra coisa. Márcio. Eu penso que a gente não consegue avaliar o que significa fazer uma incursão em um umbral mais profundo, sabe? Deve ser uma coisa tão densa, tão difícil. Outro dia eu estava escutando também uma outra palestra e o rapaz dizendo que ele faz muito desdobramento consciente. Ele diz assim que ele considera impossível ficar 15 minutos no umbral sem um mentor, que você perde a lucidez. Tamanha
a densidade, a loucura, a dificuldade que é o negócio lá. Porque nós, encarnados aqui, quando desdobrados por algum trabalho, nós não conseguiríamos ficar no umbral sem a presença do mentor, de forma alguma. Então, imagino que não deve ser nada fácil, tudo é bem difícil ali, né? Eu acredito, porque nem aqui a gente não, às vezes, se não fosse a ajuda deles, acho que não daria conta, né? Imagina lá. Exatamente. E tem pessoas que mesmo assim não dão conta, né? É. A Mauri. Achei ótimo, Márcia, colocar dessa maneira, porque, dada a proximidade energética daqui com o umbral, a gente tem algumas circunstâncias, depende do dia, depende dos casos que você vê, do seu trabalho, é muito denso mesmo. E você, isso aconteceu recente, eu voltei de férias, falei, beleza, estou descansado. Eu acho que o pessoal falou, vamos aproveitar agora que ele está vindo de férias, né? Mas foi pesado demais da conta, parecia que tinha 400 sacos, assim, nas costas. Eu falei, Jesus amado, tá certo que eu estava descansado, mas, pô, pega leve, né? Então, às vezes, é denso mesmo. A circunstância, às vezes, é bem puxada mesmo, né? Mas isso eles fazem, por exemplo, o seu descanso, muitas vezes é direcionado por eles, sabia? Porque uma vez que eu fui lá para Jataí, para casa da minha sobrinha, que eu precisava mesmo descansar, eles falaram, olha, foram nós que arrumamos isso para você ir para lá, porque você precisava descansar, que você estava muito cansado, então, você entendeu? Essas férias, assim, geralmente porque a pessoa também precisa, né, descansar, e eles mesmos organizam isso para você, muitas vezes, para você descansar um pouco, se refazer, é refazimento, na verdade, e a gente pensa que é só nós que decidimos ir fazer isso, nada, não é bem assim, né? Pô, Rafael, você é um louco! Isso aí, velho, isso aí. Pode passar, né, Paulo? Já passou, desculpa. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33, ou seja, ele era tão organizado, né, que ele já na hora, no momento ali, ele já pensou, né, já sabia para onde é que eles iam mandar aqueles seres, né, porque uns não poderiam ficar junto com os outros, porque eram duas circunstâncias, né, duas formas diferentes de tratamento, né, cada grupo receberia um tratamento diferenciado do outro, mas ele já tinha pensado para onde, né, levaria aqueles dois grupos. A Mauri. Eu gosto dessa tranquilidade do Tobias, né? Coisa densa, da mesma maneira quando ele entrou lá no salão e foi apresentado, aquele pessoal meio que hibernando e tudo mais, Tobias sempre de uma serenidade, né? Parece que a Narcisa estava querendo ficar aflita, o Tobias já estava solucionado o negócio na cabeça dele, né? Então, diz que para resolver as coisas, a metade é ter calma, né? Então, pelo menos metade é ter calma. Ele passa isso, pelo menos a impressão que eu tive de ser muito sereno, muito em paz. Isso ajuda, né? A ter clareza mental. Até por isso que ele já estava ali naquele setor, né? Porque ele era adequado para aquela tarefa lá, né? Márcia. Márcia, vai falar? A gente não está te ouvindo, Márcia, Oi, tá? desculpa, agora foi, estava desligado. Falei que, na verdade, eu acredito que o preparo é que acalma, né? Quando você está preparado, quando você está
com tudo na sua mente, que você está organizado, aí fica mais fácil você manter a calma, você manter mas a gente precisa sempre estar preparado, né? É que aquilo já fazia parte da tarefa dele, né? De certo, ele já estava tão acostumado, né? Tudo Com bem aquela situação. O André, que organizado. para ele era diferente. Paulo. Então, eu estava me perguntando aqui qual que é a diferença de perturbar, por que essa divisão aqui? Eu acredito que os enfraquecidos já estariam quase numa UTI, digamos assim. Já a inanição, porque a pessoa com perturbação mental, numa fase muito avançada, ela vai levar à inanição psíquica, que seria o esgotamento psíquico total do indivíduo. Então, ele já estaria em total inanição, perispírito bastante consumido, mentalmente já sem nenhuma força. Eu acho que se tivesse misturado os dois aqui, essas pessoas em inanição psíquica enfraquecidas, eles poderiam piorar muito, né? E o tratamento deve ser diferente, porque esse pessoal aqui, né, para mim, estaria na UTI, vamos dizer assim, esses enfraquecidos estariam muito mais graves, né? Não sei, é a forma que eu estou Sim. vendo, assim. Até pelo fato, né, que o perturbado nem sempre está enfraquecido, né? Muitas vezes ele tem mais força de ação ainda, né? Enquanto o outro, ele já não está conseguindo mais, né? Pensar, né, provavelmente, mais do que o jeito que você falou, né? Ele já tem que ali, ele já vai receber um outro tratamento bem diferenciado, né? Daquele outro lá do perturbado lá. Pode passar, né, Paulo? Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porque os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fadigados. Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Então, aqui é bem interessante que ele fala, né? Quer dizer, o pessoal, os mais fortes, quando ele fala esses que eram os mais fortes, seriam aquelas pessoas que que já têm uma, assim como ele, né? Tem uma elevação maior, né? Que poderia, né? Aguentar mais tempo, que poderia estar lhe ajudando, mas eles estavam aqui, aqui na crosta. Porque naquela época era mais ou menos a época, né, da Segunda Guerra, né? Então, provavelmente, essas nuvens que ele fala de treva que estava sobre nós aqui no mundo, era sobre nós não, né, porque acho que eu não estava aqui naquela época, mas a gente estava quase chegando aqui, mas essas nuvens que ele fala, provavelmente seja, né, das energias da Segunda Guerra Mundial, né, que estava atacando as pessoas quando ele fala dos encarnados. E aí ele fala que uma parte, e o samaritano ia chegar muito cansado, né, porque imagina todo o trabalho que eles tiveram lá, né, para resgatar todas as pessoas. Então, a preocupação dele não era com o local, né, com a hospitalidade, com os leitos, né, porque o local para colocar essas pessoas teria, mas a preocupação dele era quem era que ia cuidar dessas pessoas, né. E aí o André já, espontaneamente, ele já, né, se propõe, né, porque ele vê que ali é uma oportunidade dele servir, né. Então, é mais ou menos isso, né, que eu percebi aqui. Paulo. O microfone, Paulo. O microfone, por gentileza. Agora dá para ouvir, né, amor? Desculpe.
Esse cansaço que ele fala, essa fadiga, eu faço uma analogia com você estar embaixo d'água, com um escafandro, por exemplo. Você trabalhar no mar, ou no rio com um escafandro embaixo d'água é muito mais difícil, devido à densidade, né? É mais ou menos assim que eles devem sentir, você trabalhando embaixo d'água mesmo, com material ali todo. Agora, interessante que os auxiliares do nosso lar, mais fortes, olha só, foram requisitados para garantir os serviços de comunicação nas esferas da crosta. Até me pergunto se essa comunicação é comunicação mediúnica ou comunicação do tipo desse rádio, por exemplo, né? Eles poderiam estar agindo nessas esferas de nuvens, por exemplo, nuvens de treva, tal, garantindo a comunicação ali. De qualquer maneira, esse é um trabalho bem especializado aí do nosso lar, né? Uma coisa que eles foram requisitados para... Provavelmente já tem uma, vamos dizer assim, uma know-how todo aí para trabalhar nessa área, né, de comunicação aí, para garantir isso. Diz que já tem um ministério, né, o Ministério de Comunicação, né, e eu vejo, assim, que é por conta disso, aquilo que a gente falou, né, que a sintonia é difícil, mas ele está falando dessa sintonia aqui com o planeta Terra, não lá com o umbral, né, que essas pessoas foram direcionadas, porque aqui também tinha essas energias, estava igual às outras, né, pela disposição das nuvens trevosas que estava também assolando o planeta, né, pelo que eu entendi, né. A Maureen, pode falar? Paulo, eu penso que é mais a comunicação relacionada à mediúnica mesmo, né? Pelo C maiúsculo, imagino que tem a ver com o ministério, né? Da comunicação e levar, né? Da mesma maneira como você tem as trevas tentando cutucar a turma para brigar e causar discórdia, tem o pessoal que quer levar a luz, o entendimento, a paz, né? Então, talvez seja esse a comunicação nessa época que a Badia colocou, né? Ele dobrou o plantão, André Luiz, né? E achei muito legal, assim, ele cansado, disposto, né? A trabalhar a mesma coisa, né? Não tem serviço bom, tem o serviço necessário. Esse que é o serviço bom de ser feito, né? Então é necessário, eu vou dar conta, tem que ter essa autenticidade, eu acho que dou conta, sim, né? Então, ele se dispôs a ficar lá mas você vai ficar durante a noite? Eu falei, mas peraí, e o pessoal aqui vai fazer o quê? Não vai fazer exatamente isso? Então, né? Será que você dá conta? Mas vocês vão dar conta? Não, então eu dou também, né? Por que não, né? Então, bem diferente do que no começo do livro, né? Já muito mais disposto e voltado para o bem, né? Eu acho que ele estranhou o André Luiz, ele falou, não, você está resolvido a permanecer à noite, porque eu acho que o André Luiz não era muito, assim, da plantão, não, aqui, quando era médico aqui na Terra. Eu tenho a impressão que ele era mais do consultório, etc., né? Mas foi bacana aí, ele ter ficado disposto, né, para fazer isso. Eu me lembro que logo que ele começou a se manifestar lá no Ramatiz, uma noite ele falou que ele estava retornando porque ele tinha que se inteirar do que estava acontecendo aqui no planeta, porque ele não vai demorar muito tempo, ele vai voltar, né? E ele, tipo assim, ele falou mais ou menos assim, como se ele tivesse vindo se atualizar, né, do nosso planeta, que estava acontecendo aqui, mais ou menos isso que ele disse. Ô, coitado, é um puxa-vida. Não deve estar muito fácil se atualizar das coisas que estão acontecendo por aqui. Deve estar bem tenso a coisa. Isso. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando: pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança.
Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Então, ali, é bacana que ele fala para o André Luiz, né? Ele não fala que vai pedir para alguém, né, se comunicar a ele, quer dizer, ele mesmo ou um dos outros, quer dizer, ali eles colocam todo mundo como iguais, né? O próprio André Luiz, se tivesse necessidade, podia, né, passar os recados para ele das gravidades, que acontecesse alguma coisa extraordinária ali, que estivesse fora do contexto, né, fora do planejado ali, ele mesmo ou um dos outros poderia, né, entrar em contato com ele. E quer dizer, mesmo ele não podendo ficar ali, ele ia traçar, né, todo o trabalho, orientar tudo, agilizar tudo, para que não desse tanto trabalho para eles na execução. Olha só o cuidado, né, que as pessoas têm, né, com o grupo que eles coordenam. Isso que eu ia falar, Badia. Apesar de ele não poder ficar ali, ele ia trabalhar a noite inteira, né? Porque ele falou que tinha compromissos anteriores, então ele ia trabalhar a noite inteira. E isso, ele ia desempenhar um outro trabalho que ele já havia, né, se comprometido antes, né, mas ele não ia ficar de boa lá descansando, não. Vejo a importância de delegar. Né? Ele tem confiança nos colegas de trabalho e delega, faz o que é possível. Mas a gente, às vezes, tem que aprender a fazer isso na vida, né? Às vezes a gente centraliza, a gente acha que só a gente vai dar conta do negócio e, muitas vezes, o outro fazendo faz de um jeito diferente e dá conta também de uma maneira diferente. Então, achei interessante isso, né? Ele conseguir... E a seriedade, de novo, né? Ele já tinha um compromisso, já tinha uma outra coisa lá e não foi cancelar outro compromisso porque tinha um compromisso também, né? Então, foi lá, fez com que os outros, não sei se subordinados, os colaboradores lá assumissem e isso com certeza ia trazer benefício, né, para eles, né, no sentido de se sentirem confiantes, no caso do André, de colaborar e crescer. Então, importante, né, delegar as coisas. Isso mesmo. E confiar, né, porque às vezes a pessoa pede para o outro fazer uma atividade, mas a pessoa não confia, ela vai lá para ver realmente se a outra fez do jeito que ela queria, né? Eu vejo assim, por exemplo, vamos supor, você pega um vaso de flor, vamos supor, um exemplo bem corriqueiro, aí você coloca lá, aí aquele que pediu para você fazer, geralmente ele vai lá e ele ajeita que ele acha que não ficou bem certinho lá o negócio, tem que ficar mais no meio, né? Ele não, né? Ele organizou a coisa e falou, eu confio em vocês, né? Vocês são da minha confiança, e qualquer coisa que vocês não conseguirem, né, resolver, é só me comunicar. Achei bem bacana essa coisa de delegar e de confiar, né, naquelas pessoas que estavam ali. Gente, vocês me desculpem com os gritos aqui, viu, que tem gente assistindo o jogo lá na sala, já falei para o Paulo e para a Márcia. Então, vamos lá. E descortinou-se campo enorme de providências. Enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material do pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação do bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio,
Ou seja, ali ele não estava pensando na recompensa que ele ia receber, mas no fundo, né, ele pensava em que ele ia deixar a mãe dele orgulhosa, né, de ter um filho tão dedicado quanto ele, né, e aqueles também que havia confiado nele esse trabalho, né, vendo que ele estava se esforçando, que realmente tinha valido a pena, né, confiar nele e direcionar ele para o trabalho. Então, ele estava pensando mais nessa questão do que naquele bônus que ele ia receber pelo trabalho dele. Mauri, pode falar. Tem sem querer ir adiante, e já indo adiante, tem uma parte que a Narcisa fala ainda faltam 3 anos, alguma coisa assim, Isso. e ele me pareceu diferente nessa postura. Eu achei até um pouquinho mais evoluída, né? Então, assim, eu vou fazer tal coisa ali durante 15 minutos, né? Se passar 16, vira as costas, foi embora, o problema é seu, né? Por quê? Porque eu só preciso de 15 minutos. Eu tô caricaturizando a coisa, mas ele me pareceu um pouco mais honesta e sinceramente disposto a servir. Isso, desprendido. Não é? Porque assim, eu não estou fazendo nada, eu vou fazer ali. Eu vou fazer só pelo dinheiro que eu vou ganhar. Não. Você vai fazer porque você ama o que você faz e que você vê sentido naquilo que você está fazendo, porque você se sente útil, porque você ama o que você está fazendo, né? Apesar de ganhar o dinheiro, né? Então, não sei, acho que é um pouquinho diferente a postura aí. Então, e aquela questão que a gente antecipou, né? Braços cansados, né? E júbilo no coração. A Márcia tem horas que a gente está operando, né? Cansa, né? Fisicamente cansa bastante, mas uma alegria tão grande de poder ajudar um pouquinho é imensa. A Márcia talvez também entenda isso. Nossa, eu me identifico tanto com isso, porque eu fico me vendo numa situação dessa, sem nenhum tipo de pretensão, mas eu fico me olhando, trabalhando numa câmera dessa. Eu acho que eu me identifico demais com esse sentimento assim, que ele está sentindo de trabalhar muito. Eu me vejo nisso e é uma grande satisfação. Todas as vezes que o trabalho exigiu essas maratonas que eu tinha que fazer, isso me dava uma alegria, me dá ainda, né? Mas mais quando a gente era mais jovem, que trabalhava no exército, que tinha aquele 50 mil pacientes para atender, que tinha aquelas 1000 coisas para fazer. Nossa, você ficava assim, chegava a sair no final da tarde com as mãos doloridas, mas estava tão feliz, tão feliz. E é muito bom, né? Trabalhar é o remédio, cara. Às vezes, até hoje, eu estou às vezes meio deprimida, triste com alguma coisa. Eu tenho certeza que eu vou chegar no meu consultório e vão acontecer, quanto mais eu esteja pior mentalmente, vai vir todos os abacaxis que tiver que vir, porque são exatamente eles que vão me fazer melhorar. É impressionante. Vocês já sentiram isso? De chegar e falar, nossa, hoje eu não podia nem trabalhar, eu não estou bem. Aí chega aquelas coisas do oco, assim, que você fala, meu Deus, aí você esquece de você, esquece de tudo, tua cabeça tem que trabalhar, tem que funcionar. Quando você termina o que você fez, você está 50 vezes melhor do que se você tivesse ficado em casa, porque você não estava bem. Eu me sinto assim. Não dá paz. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes, com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha, amável, semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria.
mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Ou seja, então é aquilo que a Mauri falou, né? Ela estava ali para realizar os desejos, que mais para frente a gente vai ver quais eram os desejos, né? Não vou me antecipar aqui, né? Mas mesmo assim ela fazia o trabalho dela com muito amor, né? Só que esse muito amor, né, ela estava se dedicando, mas ela tinha um propósito, né, por trás disso também, né? E é isso. Eu não quero parecer injusto com ela, acho que com certeza trabalhava com amor, ele fala amorosamente, acolhia, mas é discreto, é sutil, né? Uhum. É sutil. É uma pessoa muito amorosa, talvez mais preocupada com o seu círculo do que de fato com o bem comum geral, né? É sutil, mas é um trabalho honesto e amoroso, bem feito da mesma maneira, né? E, enfim, não sei se existe como medir isso, mas talvez o dele fosse um pouco mais despretensioso, mais despojado, né? O serviço dele. Talvez só isso. Ante a silenciosa indignação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios, por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins, vivia perturbada e aflita. Então, ou seja, ela está falando, né, que ela vivia muito perturbada por conta daqueles que ela tinha deixado e que ela necessitava, né, de ir junto, ou seja, aquilo que fala, né, a nossa família espiritual, a gente não evolui sozinho, né, a gente tem que, o grupo vai todo junto, né, se o outro não despertou ainda, a gente tem que ir lá ajudar para o outro despertar. Então, ela estava nessa situação, preocupada em despertar os outros, porque ela queria, né, sair daquela situação que ela tinha vivido no passado, mas ela precisava, né, desses outros que estavam aqui no plano físico, e então ela não era nem só, né, a preocupação com eles, né, mas ela tinha muita preocupação porque para ela se elevar, ela precisava dos outros vir junto, né, que é aquele grupo da família espiritual que a gente fala, né, que a gente tem que ficar esperando que os outros estão atrasadão, ou nós estamos atrasados e os outros estão adiantados, mas a gente tem que ficar esperando, né. É o caso de muitos grupos, por exemplo, quando o Ramatiz fala que nós somos uma família só, né, que nos conhecemos há milhares de anos, sei lá quantos, milênios, né, de anos, quer dizer, ele está lá em cima. E o que ele está fazendo? Ele está ajudando nós, os atrasados aqui, que fazemos parte da turma dele, né, vamos supor, da família dele, ele está nos ajudando para que a gente se eleve, né, também, porque ele não vai deixar nós para trás, ele não vai nos abandonar, né, e seguir a vida dele e a caminho espiritual dele. Essa senhora, esqueci o nome dela, Narcisa, né? Narciso. Ela contrasta bastante com aquela senhora que foi falar com Clarencio, Isso. junto do André, que ela queria encontrar os filhos para planejar as coisas do futuro, não sei o quê. Só que quando Clarencio falou para ela que ela fosse trabalhar, ela não queria, né? Já esta senhora aqui também relutou, pelo jeito, no começo, ela achou que não era justo, mas depois ela consentiu, né? E aceitou. Na verdade, já são 3 pessoas que a gente vê. E parece que isso é uma lição bem clara, eles estão mandando uma mensagem bem clara para a gente. Primeiro foi aquela senhora, não lembro o nome dela, que foi junto com ela lá numa entrevista na governadoria, junto com o Clarencio. Depois foi o próprio André, que também queria ver a família, não sei o quê. E agora aqui a Narcisa. Então, antes de planejar a reencarnação, antes de encontrar os parentes, antes de, como ela falou aqui, encontrar alguns espíritos amados,
é necessário servir, se preparar, ver a situação dos sofredores, ajudar, durante muito tempo, muitos anos. Isso mais ou menos justifica aquela ideia que a gente tem, que quando você desencarna, você não reencarna com 5, 6 anos. Sim. A média que eu ouvi falar uma vez, vocês podem me corrigir, uma média, é mais ou menos 30 anos, em média, a gente passa lá, antes de reencarnar. Tem casos de 1 ano, tem casos de 100 anos, tem casos que nem voltam mais a reencarnar. Mas a média seria de 30 anos. Então, porque o planejamento lá é muito grande, muito demorado, você tem que trabalhar muito, para merecer retornar, planejar, como o próprio, não sei quem que falou aqui, acho que foi você, né, Badia, que alguém queria voltar, o André Luiz agora queria voltar para se inteirar. Do que estava acontecendo aqui, para ele aí, poder se preparar, né, para voltar. Isso é um merecimento muito grande, não é qualquer um que vem aqui e se prepara para voltar, que vem, assiste tudo, dá uma passada aqui, vai lá no centro espírita e tal. Tem um merecimento muito grande. Acho que a maioria não passa por essa situação. Com certeza ele vai ser uma das pessoas que vai vir para fortalecer a humanidade, né? Já é uma missão muito grande, né, que ele vem, né? Ele não vem mais com uma vida comum, assim, igual nós, assim. Passar então, né, Paulo? Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitora da regeneração. Isso a Narcisa continuando, né? Prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do meu sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava o interesse dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Então, quer dizer, no início ela relutou, né, porque ela achou que era injusto, onde já se viu ela passar 10 anos ali cuidando daquele povo, aí depois ela viu, né, que estava certo, só que, pelo que eu entendi, né, hoje ela já não tem mais aquele pensamento de antes, né, a Mauri, quando ela começou lá a tratar do povo só por conta dos 10 anos, quer dizer, ela se tornou, como ele fala aqui, ela se tornou uma mãe dedicada àquelas pessoas, quer dizer, ela já não estava mais pensando só nela, ali com aquele trabalho, ela adquiriu o aprendizado, porque ela mesma fala, né, que ela está muito mais equilibrada, muito mais humana, né, e agora sim ela acha que ela vai ter uma vida, uma boa experiência aqui, porque ela já está mais humana, ou seja, ela devia ser uma pessoa que foi bem desumana pelo que ela fala, né? Mas agora, todo esse trabalho já ajudou a transformação dela, e achei interessante que ele não quis, né, reter ela por simples curiosidade, sabendo que um doente estava lá, né, precisando dos cuidados dela, e ele ia interromper, ainda esperar mais um pouco para, quer dizer, aqui também ele já teve discernimento, né, de pensar no outro, né, que precisava de atendimento lá. Pode falar, Mauri. Eu acho ótimo e acho que ela é amorosa e abençoada o trabalho que ela faz. Acho que existe uma sutileza ainda. Qual a diferença entre o filho dela e o filho do vizinho? Em análise, em essência, nenhuma. Mas talvez ela tenha feito um pedido para que fosse resolvido o problema dela, sei lá, do filho dela, de alguém com quem ela tem alguma coisa, né? Mas, de fato, você tem que servir, tem que se entender bem e ser fraterno com toda a humanidade, com todas as criaturas. Independentemente se nasceu, o que tem a diferença é a responsabilidade específica por ela ser mãe, por exemplo. Tem uma responsabilidade específica com aquela criança de educar, de orientar, de nortear. Ok. Mas ainda assim,
nós um dia teremos esses vínculos amorosos com a humanidade inteira, independente se é conhecido, se não é, se... Então tem é sutil, é nobre da mesma maneira, mas é muito mais despretensioso. Ele está lá fazendo o que precisa ser feito e, assim, de uma maneira mais... Desprendido. talvez isso. Então, mas ali eu falo assim, era diferente assim, porque ele já tinha, ele era mais evoluído que ela, né, assim, espiritualmente ele tinha evoluído mais. Nesse entendimento, sim. Sim, mas ela, tô falando assim, que ela já tinha começado a entender, né, que aquilo ali que ia fazer ela ser um ser melhor, não ela ficar pensando só na questão dos outros que estavam lá, e não era bem nos outros, não, acho que ela pensava era nela mesmo, porque ela queria, ela precisava dos que estavam aqui, né, para ela, pelo que eu entendi lá a fala dela, ela precisava dos outros que estavam aqui, então, por isso que ela pensava nos que estavam aqui, mas ali ela fala que ela já começou, né, a perceber. Quer dizer, ela fala que ela está mais equilibrada, né, que ela já se tornou um pouco mais humana, quer dizer, vendo aquela situação das pessoas, assim, integrando aquele trabalho, né? Mas ela está num outro momento diferente do André mesmo, muito diferente ainda. Márcia. Eu só, assim, não compreendo esse travesseiro do André, porque, claro que isso é uma imagem do filme, e eu fico tentando imaginar se teria como ter um travesseiro mais desconfortável do que esse, que é um triângulo atrás, esquisitíssimo, que eu não sei como que alguém pode ficar à vontade num lugar assim. Existe isso, vocês médicos? Existe alguma recomendação para um tipo de travesseiro desse? Eu nunca vi. Existe, Sério? existe. Não, esse aí é usado para pessoas que têm sequela de AVC, né? Que Sequela de situação. AVC, hipertensão intracraniana, Sério? se pós-operatório você coloca decúbito elevado também para evitar sangramento, acho que nenhuma das circunstâncias se aplica lá. Eu também, eu escolhi. Primeiro, eu não sabia que tinha uma real utilização, eu achei que isso fosse imaginação. Tem, Mas eu no caso do AVC, é para evitar broncoaspiração, essas coisas. E o que o Mauri falou também é verdade. Mas, assim, é bem desconfortável mesmo. coisa desconfortável, né? Mas eu olho assim e vejo, por exemplo, ele morreu com hemorragia também, né? Quando ele fez a cirurgia dele lá. Talvez lá tenha esse propósito também, né? Pois É claro que isso aí é uma figura, uma coisa sentido figurado, né? Mas no caso dele, por conta da hemorragia que ele teve, talvez, né? Isso tinha sentido também. Pode passar, né, Paulo? E aqui termina, eu só deixei aqui um lembrete para nós, né? Se o momento é de crise, não te perturbes. Segue, serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, gritos e mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa, a verdade tem voz. Isso aqui foi um dizeres, né, dele, né, do André Luiz, que talvez até isso tenha saído, né, desses momentos, né, que ele viveu lá no nosso lar, desse aprendizado dele, né. E aí eu vou... pode até tirar a apresentação, vou pôr uma figurinha aqui só para fazer aquela prece final lá, Paulo. Eu vou tirar, vou parar aqui oxe, deixa eu ver. Eu vou parar de gravar aqui também para a gente poder sinalizar aí para ela.